Fala pessoal, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Então fica até o final desse vídeo aqui com a gente para saber tudo que tá rolando lá no Vasco. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Nessa terça-feira aconteceu o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil e ficou definido que o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo de ida vai ser em São Januário e o jogo da volta na Liga Arena, lá em Curitiba. Então o Vasco vai definir essa vaga para a semifinal fora de casa. Lembrando que a CBF ainda não confirmou as datas de cada confronto específico, mas as datas base para esses jogos de ida e volta acontecerem são nos dias 28 de agosto e 12 de setembro. Caso o Vasco passe do Atlético Paranaense nas quartas, vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro. Eu vou deixar aqui para vocês o chaveamento da Copa do Brasil. A gente já sabe o caminho que os times vão percorrer até a final, então para vocês darem uma olhada. E a gente tem aí a possibilidade de um clássico dos milhões, né? Vasco e Flamengo na final desse ano da Copa do Brasil, caso os dois times cheguem na decisão. Ainda sobre a Copa do Brasil, uma curiosidade legal para os mais supersticiosos é que em 2011, ano do título do Vasco na competição, o adversário nas quartas de final foi justamente o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, empate em 2-2 e no segundo jogo, em São Januário, outro empate, dessa vez por 1-1. Mas como naquela época tinha a questão do gol fora, como o Vasco fez um gol a mais fora de casa, avançou para a semifinal, quando pegou o Avaí e depois o Curitiba na final e foi campeão. Agora sobre o mercado do Vasco, como a gente trouxe para vocês ontem, o Vasco tem um acordo com o chileno Jean Menezes, de 31 anos, atacante. Ele é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar um contrato em definitivo com o Vasco de 2 anos. Então, esse está perto aí de ser mais um reforço do Vasco nessa janela de transferências. Mas a prioridade ainda continua sendo um zagueiro, essa posição que está muito carente no time do Vasco. O Vasco tinha negociações com o Maurício Lemos, do Atlético Mineiro, mas a questão está um pouco emperrada. A situação pode não acontecer, como nós trouxemos ontem para vocês, porque o jogador diz que tem valores a receber do Galo, não quer abrir mão disso, então ele prefere continuar por lá, porque ganharia a mesma coisa no Vasco, então não vai sair de lá e abrir mão do que tem para receber. O Atlético diz que não tem nada a se pagar. Então a questão é que essa negociação envolvendo o Maurício Lemos não deve acontecer, mas o Vasco continua no mercado. Agora aquele recado de sempre que vocês já conhecem, da nossa grande parceira aqui do canal do Pedrosa, a KTO. Você se cadastrando no site com o cupom PEDROSA, você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, vai lá no site da KTO, faz o seu cadastro usando o cupom PEDROSA para você ganhar esse dinheirinho a mais, para você se divertir no site. Lembrando, com muita responsabilidade e sempre para maiores de 18 anos. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Agora eu vou deixar para vocês o trecho do programa de hoje do SBT Esporte Rio e o Pedrosa fala um pouco mais sobre essas negociações do Vasco, dá um pouco mais de detalhes para vocês, então confere aí. Pedrosa, como é que tá a movimentação do Vasco no mercado da bola? Tem drone do Vasco, ou Pedrosa? Tá lenta, São né? 3 drones, né? Tá lenta a movimentação do Vasco Tá no lenta? mercado. Tá São lenta. 3 nomes que tu vai falar aí? Ah, mas nem todos vão chegar. Ah, tá bom. Esse que é o ponto. Tá lenta porque, assim, eu acho que o Marcelo Santana e o Pedrinho estão fazendo um trabalho muito legal de alívio de folha salarial de jogadores que ganhavam um alto salário e não desempenhavam Isso é dentro de campo. importante. Isso é positivo.
Agora, no quesito entradas, o Vasco contratou 4 jogadores. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Esse eu não vou nem contar como uma contratação do departamento de futebol. Apesar do Pedrinho ter sido importante na vinda do Coutinho, não foi algo que há o mapeamento de mercado, não foi algo que aconteceu por vontade do jogador. E o Emerson Rodrigues foi um jogador trazido pelo Pedro Martins, que era o diretor anterior. Ou seja, até o momento, o Marcelo Santana, que vai fazer quase 2 meses de Vasco aí, não contratou ninguém. O primeiro deve ser o Jean Menezes, que é um ponta do Toluca, tem 31 anos, jogador que atua pela ponta esquerda, mas também pela ponta direita. É um atleta que tem uma boa quantidade de assistências na Liga Mexicana, participa bastante, vai bem com as 2 pernas, então eu considero uma boa contratação. O Vasco acertou um contrato aí de 2 anos com esse atleta, com opção de renovação por mais 6 meses, caso ele bata metas. Deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, mais tardar na próxima sexta-feira. É um jogador que até o próprio empresário que negociou essa vinda estava ontem no CT Moacir Barbosa e que eu considero uma boa contratação. O Vasco estava precisando e está precisando urgentemente também de um zagueiro. E o jogador que estava mais próximo do Vasco era o Lemos. O Vasco acertou tudo com o seu empresário, tudo com o Atlético Mineiro, ofereceu o mesmo salário que ele ganhava lá no Galo, e o jogador Lemos alega que o Galo deve coisas a ele e ele não sairia do Galo sem que o Galo pudesse cumprir o que devia a ele. O Galo nega essa situação, o fato é que ele esteve próximo de ir ao São Paulo, babou. O fato é que ele esteve próximo de ir ao Vasco da Gama e também está muito próximo de babar. A chance hoje é muito pequena. Que loucura, né? Um jogador que já estava praticamente acertado e hoje a informação que eu obtive é que ele prefere ficar lá ganhando o que ele está ganhando, sem espaço, do que jogar no Vasco da Gama e do que ir para outro clube, porque ele também recusou o São Paulo, por exemplo, que é um time que está aí na Libertadores e disputa a parte de cima da tabela. E o terceiro nome é o Galdames, né? O Vasco já liberou o Galdames, o Vasco já aceitou a rescisão de contrato com o Galdames, que eu já falei aqui, é um jogador que ganha cerca de R$500 mil, é um salário altíssimo, para ele poder negociar com o São Lourenço. Mas justamente por conta desse salário, a situação está emperrando e aí o São Lourenço está praticamente desistindo da ida do Galdames. Para o Vasco é muito ruim, porque seria um alívio salarial muito grande. Não é uma situação definida, mas o fato é que hoje, uma situação que já estava próxima, que se arrasta aí há mais de 2 semanas, hoje está travada nessa situação, porque, repito, o Galdames ganha um alto salário e o SãoLourenço não é um time argentino que tenha muito dinheiro. E o Maurício, não tem o Maurício? Maurício Lemos. Lemos, era do Atlético Mineiro. Exato. São esses os nomes? São esses os nomes e assim, cara, novamente vou falar aqui. O Vasco quer também trazer um ponta-direita para poder ter uma recomposição melhor quando o Adson não jogar, porque é um garoto que se desgasta muito. E a posição de zagueiro, pelo que eu soube também, o mapeamento de mercado está sendo feito a temporada inteira, o mês inteiro. Estão buscando já entrar em negociação, mas a janela fecha no dia 2 de setembro. Mas você vê que não tá fácil, né? O Botafogo também é um outro clube que está aí na janela buscando um zagueiro, né? E realmente, como os laterais. Está tão difícil se arrumar bons laterais no mercado hoje, né? Tá aí os drones de Lucas Pedrosa para o Vasco da Gama. Pedrosa, esse negócio de fundo árabe no Vasco, eu tô escutando muito isso. Foi a pergunta que mais me fizeram nas últimas 24 horas e a resposta da fonte que eu apurei a situação foi a seguinte, abre aspas, delírio, fecha aspas. Muito bem, então tchá, tchá, tchá. Então é isso, galera. Por hoje é só. Lembrando que qualquer novidade a gente está de volta aqui no canal do Pedrosa e também nas redes sociais. Então fica ligado. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando lá no Gigante da Colina. Valeu, até a próxima!